pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Irmãos, nós vivemos um momento histórico na nossa igreja presbiteriana região leste, né? Fazer parte da fundação, da criação de uma igreja é muito legal. Às vezes a gente passa em algumas igrejas e a gente vê lá, né, o histórico, o primeiro culto, os primeiros líderes, a fundação, os primeiros presidentes, primeiros presbíteros, né? Eu sou curioso, eu gosto de ficar lendo essas coisas. Há pouco tempo nós estávamos numa reunião lá na Bahia, e aí eu estava lendo lá assim, os históricos da igreja. Eu descobri que o reverendo Ulisses tinha sido pastor lá há mais de 30 anos atrás. Mandei no grupo presbitério, foi uma festa, né? Pré-histórico, né? Mas, né, eu queria pensar um pouquinho, irmãos, sobre a nossa igreja, uma perspectiva aqui, ó. Qual é a maior necessidade da nossa igreja? Nós estamos aqui começando uma nova igreja, todo mundo animado, alegre, feliz, bonito, né? Uma coisa histórica. Se Deus quiser, vai ser uma grande bênção para a nossa região e até os confins da terra. Amém. Mas a pergunta é, nós estamos começando uma nova igreja. Qual é a maior necessidade da igreja? Às vezes, quando nós olhamos tantas necessidades para uma igreja iniciante, nós começamos a pensar várias coisas. Mas eu queria dizer para você, primeiro, né, o que não é. A maior necessidade da igreja não é um local próprio. Eu tenho sonhado, orado, Deus mostra onde vai ser a sede da nossa igreja, onde vai ser o nosso local da nossa igreja, que o Senhor possa mover. Tem alguns parceiros querendo ajudar a gente na compra, mas não é o local próprio a maior necessidade da nossa igreja hoje. Por quê? Porque nós continuamos reunindo, mesmo sem ter um local próprio. Também não é uma pintura, assim, né? A gente pinta ou não pinta, a gente vai continuar aqui ou vai para outro lugar. Não está tão bonito. Mas também não é a pintura a maior necessidade da nossa igreja. A maior necessidade da nossa igreja não são bancos. A gente gosta de banco, que a igreja fica com cara de igreja. Não é um forro para tirar o calor. A maior necessidade da igreja não é dinheiro. Não é um som arrumado, acústico, poderoso. Irmãos, a maior necessidade da nossa igreja é santidade. Santidade. Josué falou assim, ó, santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Agora, tem um detalhe muito importante que a gente precisa saber também. O que não é santidade? Hoje em dia, essa é uma das palavras que tem desgastado. Muita gente confunde santidade com um monte de coisa que não é santidade. Então, quando nós olhamos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem muitos exemplos de o que não é santidade. Então, por exemplo, santidade não é conhecimento sobre dons e milagres. Lembra de Balaão? Balaão fazia milagres, tinha dom. Balaão conversava com Deus, mas quando chega em Apocalipse, fala que Balaão foi condenado ao inferno. Santidade não é fazer uma profissão de fé. É muito importante fazer uma profissão de fé, mas isso também não é santidade. Lembra de Judas? Judas foi escolhido por Jesus. Judas era apóstolo. Judas fazia parte da liderança do colégio apostólico, mas a Bíblia diz que ele também foi condenado à perdição. Santidade não é realizar muitas obras. O rei Herodes realizou muitas obras na sua época, mas também diz a Bíblia que ele não foi salvo. Santidade não é zelo religioso.
A Bíblia fala sobre um homem que era general do exército de Israel, que tinha muito zelo. Que certa feita ele reuniu todos os profetas de Baal e mandou matar todo mundo por causa do zelo de Deus. E depois ele desviou e fez pior do que os outros. Então, zelo religioso também não é santidade. Não é moralidade. Lembra do jovem rico? Jesus falou assim, olha, guarda os mandamentos. Ele, Senhor, eu guardo todos os mandamentos desde a minha infância. Aí Jesus falou para ele, ó, uma coisa te falta. E ele saiu triste. Santidade não é moralidade por si própria. Santidade não é andar com crente. Nós temos que escolher os nossos amigos, as nossas companhias, as pessoas com quem nós andamos, mas santidade também não é andar com crentes. Lembra de Joabe? Joabe era general do exército, andava com Davi, o homem segundo o coração de Deus, e depois, no final da vida, ele desviou e fez muita coisa errada. Demas andava com o apóstolo Paulo, maior teólogo, maior escritor da Bíblia. Depois, no final da Bíblia, Paulo diz que Demas amou o presente século e abandonou Paulo. Geazi era discípulo de Eliseu, um dos maiores profetas da Bíblia, mas também diz a Bíblia que por causa do amor ao dinheiro, ele abandonou tudo e passou o resto da vida leproso. Santidade não é gostar de ouvir bons pregadores e música religiosa. Nos últimos anos, a igreja presbiteriana, as igrejas evangélicas, surgiram muitos cantores maravilhosos. Tem muita gente não crente ouvindo música evangélica, tem muita gente não crente ouvindo os pregadores, né? Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, né? Muita gente ouvindo, mas santidade não é gostar de ouvir boas mensagens. Os judeus, eles gostavam de ouvir boas mensagens. Eles reuniam para ouvirem boas pessoas falando. Então, irmãos, aí nós chegamos. O que é santidade, então? É o nosso tema dessa noite. Nesse texto aí nós vamos ver o que é santidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, até o versículo 21, o que é santidade? Pedro escreveu essa carta para os cristãos numa época de grande perseguição da igreja. Eles estavam espalhados pelo mundo afora. E aí Pedro escreve essa carta para alertá-los, aconselhá-los, orientá-los para que se permanecessem santos mesmo fora, longe. Eles estavam longe de casa, longe da família, longe do povo de Deus, e aí Pedro escreve essa carta para eles. Mantenham a santidade, mesmo longe de casa. Mantenham a santidade, mesmo fora ou distante do povo de Deus. Vocês pertencem a Deus. Tenham uma vida de santidade, mesmo estando espalhados pelo mundo afora. Quer ver? Olha o versículo 1 desse capítulo, só para vocês verem o que eu estou tentando falar. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eram grandes regiões de várias cidades, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, o povo de Deus foi espalhado, estavam longe de casa, longe da família, estavam longe do povo de Deus, estavam espalhados em várias regiões diferentes, múltiplas cidades, dezenas de cidades. E aí Pedro escreve essa carta, e um dos temas dessa carta é: mantenha a santidade. Mantenha a santidade. Você está longe do povo de Deus, mas mantenha a santidade. Você está longe da sua casa, da sua família, mantenha a santidade. Então eu queria ver os irmãos aí no texto. Caminha comigo no texto para você ver o que é santidade.
Vamos ler novamente o versículo 13. Primeiro ponto nosso, vamos juntos? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Primeira característica da santidade. Santidade é resultado de sobriedade. Olha o que ele fala no texto: sede sóbrios. Santidade está ligada à sobriedade. Essa palavra sede sóbrios, irmãos, é interessante a gente olhar a raiz dela. No grego é nefontes. E aí quando você vai lá olhar o dicionário, fala assim, o contrário de uma pessoa descontrolada. Aí fala sobriedade física em oposição ao alcoolismo. Alguém descontrolado. Aí você vai lendo, aí fala assim, ser sóbrio significa autocontrole, equilíbrio, evitar excessos, evitar exageros. Irmão, santidade é resultado de autocontrole, santidade é resultado de equilíbrio, santidade é resultado de você evitar excessos e exageros. Entende? Irmãos, presta atenção nesse detalhe. Tem muitas coisas boas que não são pecados em si, mas quando nós perdemos o controle, vira pecado. Paulo em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 12, fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando você deixa dominar por alguma coisa, mesmo que não seja pecado, se você foi dominado, você pecou. Então, santidade tem a ver com autocontrole, equilíbrio, evitar excesso, evitar exagero. Em Provérbios 1,7 fala assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Tem um exemplo muito bom para a gente entender esse ponto aqui, irmãos. Noé. Noé era um dos homens mais justos da Bíblia. E após ele ter sido livrado no dilúvio, onde todo mundo pereceu, Noé resolve comemorar tomando vinho. Perde o controle. Tem uma quantidade de excessos indevidos. E cria uma confusão na história da humanidade. Santidade é evitar excesso. Tudo que é excessivo na nossa vida está ligado ao pecado. Mas vamos caminhar mais. Olha o versículo 14. Quem está com a Bíblia aberta aí, lê comigo aí. Vamos lá? Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Santidade tem a ver com sobriedade. Santidade é resultado de obediência à palavra de Deus. Olha o versículo aí, como filhos da obediência. O Ronaldo leu aqui, né? João 15, versículo 4. Vós sois meus amigos. Versículo 14. Se fizer o que eu mando. Santidade é resultado de obediência à palavra de Deus. Uma outra tradução desse versículo, eu estava olhando uma outra Bíblia na linguagem atualizada, aí fala assim, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Santidade tem a ver com obediência à palavra e não deixar ser dominado por aquilo que você fazia antes de conhecer a palavra de Deus. Os nossos maus desejos, nossos pecados antigos vivem querendo ressuscitar. Santidade é não deixar dominar por essas coisas. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Quando você recebe Jesus no seu coração, você recebe também a semente divina. E essa semente ela é alimentada pela palavra de Jesus. Então você recebe Jesus, recebe a vida de Jesus,
você torna participante da natureza divina, a semente de Deus está em você, e aí você tem que obedecer aquilo que o Espírito Santo te orienta na palavra. Do mesmo jeito que Cristo foi obediente ao Pai até a morte, uma morte injusta, indevida, ainda que necessária, Jesus foi obediente até a morte, sem ter feito nada errado. Nós, como cristãos, também precisamos obedecer a palavra. Mesmo quando a gente não gosta, mesmo quando incomoda o nosso desejo, incomoda a nossa carne, nós precisamos praticar obediência à palavra. Às vezes você vai pagar um preço, às vezes você vai sofrer, às vezes você corre o risco de perder o emprego, perder um relacionamento, uma amizade, um namoro, às vezes você vai sacrificar alguma coisa, mas a obediência à palavra não pode ser negociada. Lembra de Apocalipse 2, versículo 10? Ser fiel até a morte. Uma outra tradução seria assim: seja fiel ainda que custe a morte. Então, santidade tem a ver com isso, irmão. Sobriedade, autocontrole, domínio próprio. Santidade tem a ver com obediência à palavra, né? Uma obediência irrestrita. Um exemplo muito bom disso é Abraão e Isaac. Quando Deus pediu a Abraão, depois de anos orando, esperando para que tivesse o filho da promessa, o filho nasce, cresce, Abraão estava cheio de alegria, aí Deus aparece a Abraão e fala assim: sacrifica o teu filho, o teu único filho. Isaac já tinha aproximadamente uns 14 anos de idade. Esse texto é o maior exemplo de obediência da Bíblia depois de Jesus Cristo. Abraão obedeceu, Isaac obedeceu, ninguém reclamou, ninguém murmurou. Irmãos, vocês acham que foi fácil para Abraão obedecer? Não foi mesmo, né? Não é fácil obedecer a palavra às vezes, irmãos. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim como pastor. Não é fácil. Mas é isso que vai nos garantir uma vida de santidade. Vamos mais um versículo 15 e o 16. Vamos ler juntos. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, santidade é resultado da nossa identidade em Cristo. A nossa identificação com Cristo. Deus é santo, Jesus Cristo é santo, o Espírito de Deus é chamado Espírito Santo, ele habita em nós, e nós, como filhos de Deus, também somos chamados santos. Eu acho muito interessante isso, irmãos. O apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, revela tanta coisa errada na igreja, e Paulo escreve para os coríntios: aos santificados em Cristo. Mas você lê a carta e tem tanto problema, tem tanto pecado, mas Paulo fala assim: vocês são santos em Cristo. Irmãos, o Espírito de Deus habita em vós, amém? E o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Onde eu estou querendo chegar com isso aqui, irmãos? A santidade faz parte da natureza divina. A santidade é inerente no DNA de Deus. Deus é santo porque não tem jeito de ser de outra forma. A santidade faz parte de tudo que Deus faz. Deus é santo, e aí no versículo 16 fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Assim como Deus é santo, o Espírito de Deus habita em nós, é santo. Deus requer santidade de nós, porque nisso está a nossa identidade em Cristo. Irmãos, o que eu estou querendo dizer?
Não é normal ver um cristão pecando, gostar de pecar e ficar numa vida de pecado. Nós pecamos, ninguém está livre do pecado, mas a diferença é você ficar no pecado, gostar do pecado, se lambuzar no pecado. Isso não pode, irmãos, por causa da nossa identidade em Cristo. Por isso nós somos chamados cristãos. O nome de Jesus está colado em nós. Já não existe mais o Ronaldo, agora existe o cristão. O nome de Cristo está colado em nós. Tudo que nós fazemos está ligado à nossa identidade em Cristo. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo fala isso e fala assim: logo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, presta atenção nisso. O nome de Jesus está colado em nós. Tudo que nós fazemos, ou nós estamos trazendo glórias para Jesus, ou nós estamos denegrindo o nome de Jesus. Não é mais o seu nome que está em jogo. Agora o que está em jogo é o nome de Jesus, que morreu por você, pagou a sua dívida com Deus, te deu salvação, te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo te chama, te incomoda, te impulsiona, e agora o nome de Jesus está colado em você. E quando nós pecamos, nós manchamos o nome de Jesus. Nós precisamos entender essa nossa identidade em Cristo. Não é mais o seu nome que está em jogo. Tem um missionário chamado David Livingstone, e tem uma história muito bonita. Hoje nós vemos muitos missionários indo para a África, mas tudo começa com esse missionário chamado David Livingstone. Ele foi para a África, quando a África ainda nem era mapeada, mapeou a África, colocou nome nos rios, colocou nome nas cachoeiras, nas cataratas, e viveu a vida dele inteirinha na África, evangelizando, pregando, falando de Jesus. Morreu na África, o coração dele foi enterrado lá na África e passou. E aí diz a história que quando outros missionários chegaram lá, depois de David Livingstone ter falecido, sido enterrado, sepultado, passado, ninguém mais lembrava dele lá na Inglaterra, e aí foram outros missionários para a África. E quando esses outros missionários chegaram novos e começaram a falar de Jesus, onde eles passavam, as pessoas assim: esse homem já viveu aqui entre nós. Ele: como assim? Jesus viveu aqui na África? Todo mundo viveu. Aí ele chegava numa aldeia: esse homem já viveu aqui entre nós. Chegava em outra aldeia: esse homem já viveu aqui entre nós. Eu disse: mas como? Jesus viveu na África, e ele ia de aldeia em aldeia, e todo mundo: esse homem viveu entre nós. Aí eu disse: como assim? Aí eu disse: tem mais, ele morreu aqui, foi enterrado, sepultado aqui. Aí o missionário disse: não entendo, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Aí eu disse: então me mostra onde ele foi enterrado. E eles foram lá e mostraram para ele o túmulo de David Livingstone. David Livingstone tinha uma vida tão parecida com Cristo, que quando os missionários falavam de Jesus, os nativos africanos lembravam do David Livingstone. A associação deles era ligada imediatamente com David Livingstone. E hoje nós vemos muitos países na África tendo verdadeiros avivamentos do Evangelho, irmãos. Não poucos países, África do Sul, Gana, muitos países têm vivido verdadeiros avivamentos, está crescendo. Hoje, talvez a África seja o maior polo evangélico do mundo, de crescimento rápido. E eles já estão mandando missionário pelo mundo afora. Tudo por causa de um homem que se parecia com Cristo, vivia como Cristo, né? Irmãos, vamos mais um aqui, olha o versículo 17 aí. Abra sua Bíblia de novo aí. Só mais um aqui, penúltimo. Vamos ler? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor
durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, essa palavrinha aí, olha, temor. Santidade é resultado de temor a Deus. Só essa palavra temor é uma palavra também no português ficou um pouco desgastada. Na teologia, a gente estuda temor de Deus. Aí está lá assim, reverência com respeito. Mas se você olhar no original, essa palavra temor, ela vem da raiz de phobos, onde nós temos fobia. Já viu quando você fala assim, fulano tem fobia de barata? A pessoa não aguenta nem ouvir a palavra. Fulano tem fobia de elevador. Fulano tem fobia de altura. Fulano tem fobia disso. Cada um de nós tem alguma fobia. O do Ismael é baratas, viu, hoje de manhã falando, né? Pior coisa que é uma barata voando. Todos nós temos uma fobia. Minha fobia é cobra. Não aguento ver cobra nem desenho. Uma vez falaram comigo assim, pastor, é o seguinte, é só você assistir uns negócios de cobra e tal, aí essa fobia passa. Eu assisti todos os filmes de Anaconda. Piorou. Fiquei uma semana sem dormir, né? Não tem jeito. E essa palavra fobia é a mesma palavra usada aqui no original grego, temor. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor a Deus tem a ver com santidade. Por quê? Porque olha só, irmãos, temor significa, se você olhar no dicionário, temer, alarmar, assustar, angustiar, desesperar, aterrorizar-se. Irmãos, ou nós vivemos uma vida de santidade, ou então nós temos que nos encaixar nisso aqui, ó. A Bíblia fala, horrível coisas é cair na mão do Deus vivo. Irmãos, Deus não é Deus de brincadeira. Lembra de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú eram filhos do sumo sacerdote, mas eles agiram com irreverência na hora do culto a Deus e morreram no meio do culto. Lembra de Safira e Ananias e Safira? Uma mentira. A gente fala mentira o dia todo, o tempo todo. A gente mente para o pai, a gente mente para o pastor, a gente mente para todo mundo. Uma mentira. Morreram. Deus é santo, irmãos. Pastor, mas eu sempre ouvi falar que Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus também é santo. Deus é justo. Deus é juiz, né? Em 1 Pedro 4,17 fala assim que o juízo começa na casa de Deus, né? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegar. Irmão, santidade tem a ver com temor a Deus. Deus é juiz. Ele é amor, mas ele é justo. E ele vai julgar as nossas obras, os nossos atos, e nós temos que estar cientes disso, né? Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele faz uma lista lá, para a gente aprender a ter temor a Deus. Pedro fala assim, olha, se Deus não poupou os anjos que estavam lá no céu, quando pecaram e foram jogados para a terra, estão reservados para a ruína do inferno. Se Deus não poupou a cidade inteira de Sodoma, Gomorra, por causa do pecado, se Deus não poupou o mundo inteiro na época de Noé, salvou apenas Noé e a sua família, nós não deveríamos brincar de pecado com Deus. Nem os anjos foram poupados, nem uma cidade inteira de Sodoma, nem o mundo inteiro foi poupado por causa do pecado. Irmãos, Deus não brinca com o pecado. E eu queria mostrar o último ponto aqui para você entender por que Deus trata tão seriamente o pecado. Nós vivemos uma geração do nada a ver. O pecado tem entrado nas nossas vidas, tem dominado os nossos corações, né? Tem invadido as igrejas, né? A gente não trata mais o pecado com seriedade, mas Deus continua tratando o pecado com seriedade. Olha o último ponto aí. Por que Deus é tão rigoroso com o pecado? Olha o último que nós vamos falar aí, olha. Santidade é resultado de valorizar a obra de Cristo, por causa do que Jesus fez.
Brincar com o pecado, namorar com o pecado, agasalhar, abrigar o pecado, significa desprezar a obra de Jesus. E isso Deus não aceita. Irmãos, presta atenção no detalhe. Deus é perdoador. Deus está pronto a perdoar. Deus está mais pronto a nos perdoar do que nós estamos prontos em pedir perdão. Muitas vezes, quando a gente começa a pedir perdão, Deus já derramou o perdão maravilhosamente no nosso coração. Deus é Deus perdoador. As misericórdias de Deus não têm fim, mas quando nós abraçamos o pecado, começamos a criar o pecado como fosse um bichinho de estimação, nós estamos desvalorizando o que Jesus fez. Nós estamos negando o que Jesus fez. Nós estamos rejeitando o que Jesus fez. E Deus não admite isso. Deus não aceita desprezar a obra de Cristo. Por quê? Olha aí no versículo 18, 19. Eu vou ler o 18, vocês leem o 19 aí, olha. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Podem ler. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Perceberam, irmãos? Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para nos livrar do nosso pecado, pagar a nossa dívida com Deus. Quando nós ficamos abrigando o pecado em nossa vida, nós estamos desprezando o sangue de Jesus, a obra de Jesus, o sofrimento de Jesus. Irmãos, a salvação é de graça para nós, mas custou um alto preço para Jesus, uma vida inteira de humilhação, de sacrifício, de abnegação. Desde quando Jesus nasceu na manjedoura, perseguição, foge para o Egito, foge para Nazaré, Galiléia, os fariseus, a perseguição, a vida inteira de provação. Jesus nunca teve um segundo de paz. Perseguição. Quando Satanás fez a tentação ali no deserto, depois de Jesus ter jejuado 40 dias, 40 noites, aí Jesus derrota Satanás na tentação ali do deserto. Aí diz a Bíblia assim: Satanás se afastou até momento oportuno. Satanás ficou a vida inteira de Jesus rodeando, tentando uma brecha. E Jesus suportou, foi obediente até a morte. Morte de cruz, que era a pior morte da época. O sangue dele foi derramado na cruz. Deus descarregou toda a ira de todo o pecado da humanidade sobre Jesus. Foi uma coisa tão fantástica que era meio-dia quando ele foi crucificado, 3 horas da tarde, o céu se transformou em trevas, os mortos ressuscitaram, quebrou toda a ordem do universo. As leis físicas foram todas quebradas por causa da morte de Jesus. Quando você abraça o pecado, você fala assim: eu não estou nem aí para o que Jesus fez. E isso Deus não pode suportar. Quando você abriga o pecado, você fala assim: azar, Jesus foi um trouxa. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. Olha o que ele fala: não foi sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, mas foi pelo sangue precioso de Jesus que nós fomos resgatados. Por isso, santidade é resultado, valorizar a obra que Jesus fez por você. A sua salvação é de graça, mas custou um alto preço para Jesus. Foi um preço que nenhum outro homem em toda a história da humanidade tinha a mínima chance de pagar. Jesus pagou por nós. Quando nós éramos pecadores, quando nós não éramos merecedores, Jesus pagou a nossa dívida com Deus, derramou o seu sangue, e agora nós ficamos desprezando a obra de Jesus e vivendo presos em nossos próprios pecados. Foi um preço alto demais, irmãos. Foi um preço alto demais. Eu fico às vezes pensando, imagina o coração de Deus quando Jesus clamou lá no Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice.
Contudo, faça a sua vontade. E Deus não passou. Imagina o coração de Deus vendo o seu filho amado, o único filho, morrendo na cruz por um bando de pecadores, literalmente falando. E Deus derramando a ira, porque Deus não via mais Jesus, Ele via o pecado da humanidade. E agora nós ficamos abraçando o pecado e negando Jesus. Jesus morreu para te libertar do pecado, amém? Jesus morreu para te dar vitória sobre o pecado. Romanos 14 fala, quem está em Jesus, o pecado não tem mais domínio. O apóstolo João, na sua primeira carta, fala, né, que o pecado não tem mais poder sobre nós. Mas quando nós ficamos abraçando o pecado, abrigando o pecado, namorando o pecado, nós estamos rejeitando o que Jesus fez, e por isso Deus leva muito a sério esse negócio de santidade. Ok? Que nós precisamos falar, né? Como diz lá, agora são nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram. Irmãos, qual resultado nós colhemos quando nós vivíamos no pecado? Vergonha, dor, tristeza, separação. E nós ainda vamos ficar presos no pecado? Eu tenho uma história que conta sobre Agostinho, que é muito interessante e explica o que eu estou falando, e a gente fecha esse ponto e nós vamos fazer a conclusão. Diz que Agostinho, né, ele desviou, mas a mãe dele nunca parou de orar por ele, e ele foi para Roma. Ele era muito inteligente, Agostinho, e foi o que deu início à teologia da igreja presbiteriana, e ele virou professor de letras, depois virou professor de filósofos. Ele era muito inteligente. E junto com a inteligência também foi o pecado. Irmãos, o pecado é assim, quanto mais capacidade, maior o pecado, mais quantidade de pecado. E ele virou um devasso, um prostituto, e ele passava as noites em pecado, devassidão, e a mãe dele de longe, chamava Mônica, a mãe dele, chorava e orava por ele, até um dia ele converteu, e aí ele começou a escrever a teologia, né, que nós chamamos hoje de teologia calvinista, né? Que depois Calvino deu uma melhorada, né? Mas foi Agostinho que escreveu o negócio, né? E aí, diz a história que ele estava andando pelas ruas de Roma, e ele encontrou aquelas mulheres do tempo antigo, antes da conversão dele. E aí as mulheres se aproximaram dele, né, e começaram a chamá-lo, só que ele não deu atenção para elas. E ele andava e as mulheres chamavam. E aí uma mulher se adiantou. Ele estava junto com outros amigos, e ela chegou à frente dele, assim, e chegou acariciando, abraçando ele, se aproximando dele. Aí ele segurou ela delicadamente, e ela disse: "Que isso, Agostinho? Sou eu. Você esqueceu de mim?" Ele disse: "Eu sei muito bem quem é você, mas eu não sou mais eu. O Agostinho que você conheceu morreu. Agora eu sou outro Agostinho. Eu não sou mais eu. O Agostinho morreu." E aquela mulher afastou e eles continuaram a caminhada, né? Irmãos, para nós concluirmos, eu queria fazer algumas aplicações rapidinho aqui. Primeiro, a principal forma usada por Deus, pelo Espírito Santo, para produzir santificação é através da obediência à palavra de Deus. Falei muitas coisas aqui, mas você possa guardar isso. Alimentar da palavra, obedecer a palavra, a santidade vai vir à sua vida. Em João 17:7 fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Segunda aplicação para nós aqui. Então, primeiro, você precisa ler a Bíblia, alimentar da Bíblia, para que a santidade seja real na sua vida. Segundo, a santificação, ela inicia na nossa regeneração. No dia que você aceita Jesus, o processo de santificação começou. É um processo que vai acabar só na eternidade. No entanto, é algo que as pessoas vão ver. Tanto a santidade quanto a falta de santidade. A Bíblia diz que nós somos sal e luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Ok? Então,
Primeiro, você precisa alimentar da palavra para ter santidade. Segundo, a santidade começou no dia que você aceitou Jesus, mas é algo que vai ser visto no dia a dia, positivamente ou negativamente. Terceira aplicação aqui, a santificação é resultado da nossa união com Cristo. Quanto mais unidos a Cristo, mais santo nós seremos. Não depende de nós, do que nós somos simplesmente, depende da nossa união com Cristo. Quarta aplicação aqui, eu queria que você entendesse aqui, irmãos. A santidade é responsabilidade de cada crente. Cada crente é responsável pela santidade. Filipenses 3,12 fala assim, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Cada um de nós tem responsabilidade nesse processo de santidade. E o último aqui, a santificação ela é diretamente proporcional aos usos que nós fazemos dos meios de graça. A oração, leitura da palavra, a santa ceia, a comunhão da igreja. Quanto mais você participa dessas coisas, mais santidade Deus vai derramando no seu coração. Amém? Então, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A natureza de Deus é uma natureza de santidade. E aqueles que estão em Cristo também são chamados para a santidade. Amém? Vamos orar? Coloque diante de Deus aí. Qual